Se o Enem tivesse uma bio no Instagram, seria mais ou menos assim: amigo tóxico, difícil de lidar e de entender, mas que ensina aquelas lições verdadeiras e necessárias pra gente. Tipo gramática, matemática e redação, sabe? É verdade. Ele é aquele tipo de perfil verificado que a gente tenta ignorar, mas que em novembro ele vai estar no nosso feed. Adorei! E se você, assim como eu, quer stalkear e ficar por dentro de tudo, se liga só na nossa próxima aula. Olá, meus queridos alunos. Vamos fazer uma revisão nota 10 aqui, para a gente conseguir tirar outro 1000 esse ano. Rumo ao 1000, pessoal, com muita técnica, muita estratégia e muito estudo. Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Tenho 30 anos de profissão. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Mello, sou de Fortaleza. Já estou aqui em Mossoró há 22 anos, então eu sou da terra, me considero. E vocês estão aqui comigo para aprender um pouco mais rapidamente, para agilizar o seu processo, tornar o processo menos difícil, tá? Tornar o processo mais leve. Redação chega a ser um tabu para muitas pessoas, é algo que dá medo. Aquele friozinho na barriga quando a gente abre a prova, é algo que nunca vai deixar de existir. Todo ano eu faço a prova e passo por isso também. Então, eu sinto na pele o que vocês sentem. A gente fica muito tenso, mas depois de uns 5 minutos, nosso cérebro, a nossa alma volta para o corpo e a gente consegue colocar em prática as técnicas, tá bem? Eu vou iniciar com vocês a partir da estrutura do texto dissertativo, voltado para o Enem, porque existem as preferências das bancas. Como eu trabalho para concurso público também, então a banca Sebrasp, a banca FGV, então elas preferem um tipo de estrutura um pouco diferente. Nem toda estrutura é igual. A estrutura do Enem ela é um pouco engessada, principalmente na introdução, que é o projeto de texto. Então, onde você fica nervoso, na realidade é o parágrafo mais fácil de você produzir. Então, você consegue começar até com uma certa rapidez. No desenvolvimento é que você vai ter que desenvolver os argumentos pertinentes. Então, ali é onde vai ser a hora da verdade, se você tem fluidez para escrever, se você mostra conhecimento de mundo, se você sabe o português, a norma culta da língua. Para ficar um texto fluido, eu uso muito essa palavra, porque são nos pequenos detalhes que o corretor percebe se você está fazendo uma redação modelo pronto, ou se você está fazendo uma redação autoral, tirada lá da hora, do seu cérebro, digamos assim. Os assuntos que o Enem coloca, pessoal, já vou dizer de antemão. O Enem ele não gosta muito de atualidades. O único tema de atualidades que o Enem colocou foi em 2020, na pandemia, quando ele usou o tema doenças mentais e nem era falando sobre as doenças em si. Era falando sobre o preconceito relacionado às doenças mentais, o estigma que a sociedade tem em relação às doenças mentais. Então, era um tema social, não era um tema voltado para a área da saúde, embora envolvesse saúde. Então, o foco era o preconceito que as pessoas tinham às doenças mentais, o estigma. Então, esse foi o único tema realmente atual que passa na mídia, estava sendo veiculado na mídia direto. Então, a atualidade é mais voltada para concurso público. O Enem, ele gosta de problemas crônicos. O que é isso, professora? Problema crônico. São aqueles problemas que existem em todos os governos. Porque eu já ouvi aluno dizer, não vai cair esse problema, porque é um problema muito do governo atual. Não se trata disso. Aquele problema ele já vem de muitas décadas, às vezes de séculos, então a gente usa muitas informações históricas no nosso texto, justamente porque não é problema atual. Então, esses problemas crônicos, eles independem de estar
sendo discutidos na mídia ou não. Alguns temas já foram pacificados no âmbito jurídico, então eu considero que eles não são mais discutíveis. Por exemplo, muita gente me pergunta se pode cair algum tema sobre a comunidade LGBT. Eu disse, se cair, é voltado à violência ao grupo transexual, que há muitas mortes, há pessoas trans, porque já foi um tema pacificado no mundo jurídico. A comunidade LGBT hoje tem seus direitos resguardados, tem direito à herança, tem direito a casamento civil, tem direito à adoção de crianças. Então, o tempo de cair, de ser discutido isso, meio que já passou, porque a sociedade tendo preconceito ou não, a comunidade tem os seus direitos resguardados, tá? E alguns temas, eles são muito polêmicos, e temas muito polêmicos, eles são mais voltados para artigo de opinião. Nem toda banca usa artigo de opinião, o Enem não é um artigo de opinião. Então, determinados temas são... O que é um tema polêmico? É um tema que está sendo veiculado na mídia? Não, isso não é um tema polêmico. Para o mundo redacional, o tema polêmico é aquele que você pode se colocar contra ou a favor daquela temática, ou você dizer sim ou não, como se fosse uma pergunta indireta. Por exemplo, já caiu o tema falando sobre a ética médica. Se o médico ele é ético, obviamente os textos se tratavam da saúde pública, e o médico é ético no atendimento, aí você vai responder sim ou não. Então, temas que você vai responder sim ou não, ou que você vai ser contra ou a favor, eles não são voltados para o texto dissertativo argumentativo. Então, alguns temas jamais vão cair no Enem, porque ele tem esse viés de você poder ser contra ou a favor. Por exemplo, um tema que eu acho bem polêmico e que eu já vi professores colocando na redação de simulados, por exemplo, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. É uma discussão muito polêmica, que a sociedade discute bastante, principalmente quando há crimes cometidos por adolescentes. Então, sempre essa discussão vem à tona. Mas é um tema que você pode se posicionar contra ou a favor. E não é esse o perfil do Enem, do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, você geralmente não vai ser a favor, porque são problemas. Então, problema climático, você vai ser a favor? Não, você não vai ser a favor das mudanças climáticas. Então, você tem que discutir o problema, colocando suas causas e consequências. E não colocando sua opinião, se você é contra ou a favor. O que o Enem chama de opinião na cartilha, na realidade, é a escolha do seu argumento. Na sua introdução, você vai ter que escolher 2 argumentos para falar sobre aquele problema. Então, esses 2 argumentos que você escolheu, digamos que eu, Marcela, escolhi outros 2 argumentos, os nossos argumentos não coincidem, porém, ambos estão corretos. Tanto os argumentos que eu escolhi estão corretos, quanto o que você escolheu estão corretos também. Então, essa escolha dos argumentos é o que o Enem chama de opinião, tá? Não vá confundir com opinião pessoal, que é usada no texto, no artigo de opinião, em artigos de opinião. Então, o que seria esse argumento, Marcela? Porque a palavra argumento é uma palavra muito ampla e eu tenho dificuldade de entender do que se trata. Argumento, pessoal, é um juízo de valor. Por exemplo, quando, digamos que seu tema seja a fome no Brasil e no mundo. Aí, um dos argumentos que eu escolhi para falar a respeito é que a fome, ela tem origem, uma das origens é a desigualdade social. Isso é um argumento.
Então, eu escolhi explicar por quê. Você pode usar porquês, que são as causas, e pode explicar também com efeitos, que são as consequências. Então, o aumento da miserabilidade seria um argumento. Ou então eu colocar duas causas. Eu posso colocar que a causa da fome no Brasil e no mundo é a desigualdade social. E eu posso também colocar questões eleitoreiras. Então, a fome existe como uma fábrica para que os candidatos possam prometer a resolução do problema e assim possam ser eleitos a partir dessa pauta tão importante que trata da vida das pessoas em vulnerabilidade. Então, eu posso colocar questões eleitoreiras e desigualdade social como argumento, por exemplo. Seria interessante, pessoal, vocês usarem outras palavras que não só culpar o governo, porque tem muita gente que está usando sempre dois argumentos idênticos, que é culpar a sociedade. Geralmente a pessoa diz que a sociedade é desinformada, por isso que o problema existe, ou que o governo não cumpre o seu papel. Então você vai dizer a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Por exemplo, você pode falar da miopia política. Então, tente usar outros termos. Eu vou dar umas dicas para vocês durante as aulas desses termos, para não ficar tão idêntico a alguns parágrafos que o pessoal está fazendo e que talvez o corretor pense até que você decorou em casa aqueles argumentos para usar em qualquer redação. Então, você vai aprender aqui conosco a estrutura da sua redação. Estrutura é diferente de modelo pronto. Estrutura é você saber o que vai colocar em cada frase. Essa frase eu vou ter que abordar isso. Na frase seguinte eu tenho que abordar isso, aquilo, outro. Aí às vezes a gente tem umas palavrinhas que a gente coloca, que já são os verbos que a gente gosta de usar, ou os elementos coesivos que a gente sempre gosta de usar, até para não repetir elementos coesivos para quem não sabe o que é. É a primeira palavra que une as frases nesse contexto, nesse sentido, desse modo, logo, então, diante disso, são elementos coesivos. No início dos parágrafos, tá? A gente usa também diante do exposto no desenvolvimento 1, por exemplo, e a gente usa um aditivo no desenvolvimento 2. Além disso, somado a isso, a gente vai ver toda essa estrutura aqui nas aulas. Então, você ter uma estrutura é muito necessário, porque isso vai diminuir o seu tempo de prova. Você já vai estar treinado, então vai lhe dar menos insegurança, você vai escrever mais rapidamente. Então, é normal você ter uma estrutura, tá? Agora, um modelo todo pronto, da primeira palavra até a última, é um problema sério. Porque os corretores, eles estão muito afiados para perceber que você usou uma redação decorada. Então, você vai estar apostando muito alto se você apostar no modelo pronto. Eu não aconselho. Até porque, pessoal, os argumentos, eles diferem muito. Por exemplo, modelo pronto é mais usado para problema social. Quando parte para um problema voltado para a saúde, meio ambiente, aí você já vai se perder. Se for um tema subjetivo, que já caiu no Enem tema subjetivo, vou dar um exemplo. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu acho que foi em 2019 esse tema do cinema. Não me recordo muito bem o ano. Então, é um tema subjetivo. O tema subjetivo é aquele que não mostra um problema logo de cara. Quando diz a democratização do acesso ao cinema no Brasil, não tem um problema aí explícito. Você é que vai levantar esse problema dizendo que não há essa democratização, que o cinema é uma cultura que não é democratizada. Portanto, isso é um tema subjetivo. Então, quando cai um tema subjetivo, fica bem mais difícil colocar no modelo pronto. Então, eu não sou adepta de modelos prontos, embora eu tenha. Que eu acho que a pandemia levou a maioria dos professores a tentar tirar os alunos do fundo do poço mental onde eles estavam inseridos.
e o professor faz qualquer coisa para ajudar os alunos. Então, eu acabei mesmo fazendo o modelo pronto, que na época os corretores não conheciam o modelo pronto. Deu certo para todo mundo tirou 960. Então, foi muito difícil estudar em 2020, na pandemia, mas depois eu fui abrindo mão de modelos prontos, porque eu considero um modelo pronto, pessoal, nem um plano B, considero um plano C, um plano D, porque hoje os corretores reconhecem modelo pronto. Eu culpo um pouco o INEP de vocês gostarem de modelo pronto e até meio que exigirem que um professor tenha um modelo pronto, porque a estrutura da redação de vocês, ela é uma estrutura meio engessada, tem um passo a passo. E esse passo a passo favorece a criação de um modelo pronto. Então, eu prefiro que você tire os argumentos da sua cachola lá na hora. Mas é muito difícil fazer uma redação 100% autoral, porque leva muito tempo. Você leva em média 1 hora e 45 minutos, 2 horas para fazer uma redação 100% autoral. Então, o conselho que eu dou a vocês é que vocês estudem repertórios voltados para as áreas. O que é repertório? Repertório é a frase de algum filósofo, uma historicidade, você colocar um fato histórico, colocar um fato jornalístico, um dado de pesquisa. Então, a gente coloca muita frase de filósofo, obra literária. Então, é uma parte do seu parágrafo que vai respaldar a sua ideia. Então, os repertórios, eu aconselho sim que você estude antes e já tem alguns na ponta da língua. Evidentemente que quem tiver lido a obra literária e não só ter visto um resumo daquela obra, por exemplo, vai saber contextualizar melhor, vai saber empregar muito bem, a frase vai ficar muito melhor. Então, eu aconselho que uma obra que você for usar, você realmente tenha lido aquela obra. E tem muitas obras, pessoal, que vocês já leram. Por exemplo, eu tenho certeza que a maioria de vocês já leu, ou isso já foi trabalhado na escola, o livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. Então, ele dá para muito tema, não só voltado para criança e adolescente, mas para falar de situações sociais que estão dentro do livro. Então, é um livro que dá para usar para bastante temas, e a maioria de vocês leu. Marcela, eu posso usar influencers, eu posso usar cantores populares, como a Anitta, por exemplo? Pode sim. Tem um aluno aqui no Rio Grande do Norte, já faz um tempo isso, se eu não me engano, acho que foi em 2015. Ele tirou nota 1000 usando na redação dele, Valesca Popozuda, que canta funk, aquela música Dói um Tapinha Não Dói, não é da época de vocês. Mas depois pesquisem. E ficou perfeito. Na época podia usar título. Aí ele usou um título parafraseando já a música dela. Ele colocou um título entre aspas, Dói um Tapinha Dói. Porque o tema era violência contra a mulher. Então, ele já foi genial desde o título. Então, ele citou que a violência contra a mulher ela é normalizada pela sociedade, principalmente através de cultura popular, como de músicas, como de influenciadores, propaganda, que incentivam esse tipo de prática. Então, dá para usar a cultura popular. Cultura popular a gente só não pode usar em concurso público, tá certo, pessoal? Então, eu vou começar com vocês falando sobre a estrutura básica do texto dissertativo argumentativo, para vocês se situarem no passo a passo do que vocês vão fazer em cada frase. Trouxe aqui para vocês a estrutura da introdução, vai ser a aula de hoje. Que, embora seja uma estrutura fácil, muita gente gela na hora, pelo mero nervosismo de estar ali no Enem e de ser um tema que a pessoa talvez não tenha muita afinidade. Ou então o tema do Enem geralmente tem uma pegadinha, porque o Enem ele não tem intenção, pessoal, de colocar um tema sobre o qual você não vai conseguir falar. Então ele não quer colocar um tema muito difícil. Por exemplo, quando eu dava aula em Fortaleza, a UFC, a Universidade Federal do Ceará, que não tinha o Enem ainda,
usou um tema falando sobre clonagem. Imagine que você tem que saber sobre clonagem para poder fazer a redação. Eu fui para a questão ética da clonagem, porque eu não sei nada sobre clonagem. Eu não sei a parte técnica, como ocorre. Então, a minha redação inteira foi falando da questão ética. Será ético ou não fazer clonagem? Na época, estava sendo clonada a ovelha Dolly, que foi chamada Dolly, batizada com esse nome. Vocês podem até pesquisar a respeito. Então, eu falei tudo, eu dei o exemplo da ovelha Dolly, fiz a discussão ética, mas sobre clonagem mesmo, eu acho que essa aula de biologia eu gazeei, viu? Porque eu não sabia nada sobre. Então, o Enem, ele não tem intenção de colocar um vestibular desse, uma redação dessa para você fazer, para tirar você de tempo. Já caiu biodiesel. Aí eu socorro, biodiesel. O que é isso? A pessoa pergunta logo o que é. Quando a pessoa descobre o que é, continua sem saber falar a respeito. Então, hoje o Enem, ele deixa a redação mais difícil com termos. Ele vai colocar um termo novo, um termo estranho para você, mas você tem que ficar só na yoga. Ó. Porque quando você lê os textos motivadores, você consegue entender aquele assunto. Então, a pegadinha é termo difícil para você gelar. Se você não estiver muito bem preparado, você vai gelar mesmo. Mas aí, truque, lê os textos motivadores que você entende o que é aquele termo estranho. A estrutura da redação, pessoal, você vai começar com um repertório. Tem que começar, durante todos esses anos que eu participo do Enem, que eu vejo as redações, só uma redação não começou com repertório, que é alguma lei, ou alguma obra literária, ou algum filme. A pessoa já começou direto no assunto e colocou o repertório só depois. Então, o comum é começar com o repertório, traz o problema do tema e depois os dois argumentos que eu falei para vocês. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê a todos os direitos, o direito à igualdade. Tira esse plural aí, tá, pessoal? Direito à igualdade. Repertório. Porém, aí você vem para o problema. Na contemporaneidade brasileira, a concretização da garantia em voga é dificultada pelos desafios relacionados ao enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. O tema era trabalho de cuidado. Então você diz, coloca o problema, desafios, há uma invisibilidade desse grupo. Então aí é o problema. E depois você vai colocar dois motivos. Geralmente a gente usa dois motivos, uma causa e uma consequência. Tal cenário ocorre em especial devido à morosidade estatal, então você culpou o governo, e a má formação sociocultural. Então você colocou dois fatores. Geralmente a gente culpa o governo até para a gente conseguir fazer a conclusão, que a gente coloca soluções a partir do governo. Então é interessante um dos argumentos a gente culpar o governo. Então começa com o repertório, vem para o problema. Nesse problema eu aconselho que você não coloque sinônimo do tema. Se é trabalho de cuidado, bote o termo trabalho de cuidado. Um problema envolvendo o trabalho de cuidado e depois dois porquês. Então são feitos em 3 frases. É assim que você vai treinar a introdução, tá? Então, estrutura da introdução. Repertório. Tema. A segunda frase vai ser o tema mais um problema. Às vezes o problema já está ali no tema. Quando diz desafios, pessoal, já é um problema. Desafio não é uma coisa fácil. Então, só em você botar desafio, você já levantou esse problema. E você trazer para o Brasil, você já levantou o problema. Já que a maioria das coisas no Brasil viram problema. Então, você consegue levantar facilmente esse problema, tá? E as causas, que é o argumento 1 e o argumento 2, você bota na terceira frase. Pronto, cumpriu 3 frases, eu aconselho que você faça no máximo em 7 linhas. 7 linhas eu já acho muito. Eu aconselharia você fazer em 6. Não queira enfeitar muito, tá, pessoal? Tem gente que na hora de colocar o problema enfeita bastante.
Não é para enfeitar, colocar o basicão mesmo do problema e os 2 argumentos. Então, tá aí a primeira frase, a segunda e a terceira. A segunda frase dá até para a gente diminuir, tem umas palavras bonitas aí, tá muito grande. Se você colocar mais sucinto e mais curtinho, você não se sinta na obrigação de falar bonito, com nível vocabulário alto, só porque os exemplos que a gente pega aqui de redação nota 1000 tem esse perfil, tá? Não se sinta nessa obrigação. Então, eu coloquei aí o porém, porque quando você fala de lei, a lei ela não é negativa, ela é uma lei positiva. E como você vai colocar um problema é uma coisa negativa. Então, tem que ter um elemento coesivo adversativo. Porém, no entanto, entretanto, que agora você vai mostrar o problema. E os argumentos é morosidade estatal e má formação sociocultural. Coloquei aí uma frasezinha para vocês. A finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade. Uma frase de John Locke, tá? Que é um filósofo. Então, perfeita essa frase para você usar até dentro do seu desenvolvimento, ou então até na sua introdução, ou para fechar o texto. Você pode fechar o texto com uma frase dessa, fica perfeito. Então, espero que vocês tenham entendido a estrutura básica da introdução. Falei muito, mas sempre explanando os principais aspectos para vocês. E na próxima aula a gente vai aprofundar mais essa estrutura, tá bom, pessoal? Um beijo e até a nossa próxima aula. E como prometido a vocês, a gente vai esmiuçar essa estrutura da introdução para lhe dar segurança, para você ter certeza do que está fazendo e não cometer nenhum deslize. Então, eu vou dizer onde é que você pode errar, o que é inapropriado para você colocar e o que é mais fácil. Porque, veja bem, pessoal, na minha concepção, claro que o que lhe dá a nota 1000 é a redação como um todo. Porém, o que vai ser o carro forte mesmo, o carro-chefe, é o desenvolvimento. Porque é lá onde você vai colocar, vai botar o seu latim para fora. Vai dizer, vai defender a ideia que você escolheu para argumentar e fica bem claro se você está inseguro ou não para escrever. E claro que todos nós temos um pouco de insegurança para escrever, inclusive eu. Eu posso escrever até rapidamente, porque eu tenho muita prática na escrita. Mas se vai ficar perfeito, aí é outra história, né? Então, muitas vezes a gente escreve bem rapidamente, mas não fica perfeito. Eu diria que você tem que usar na sua redação, pessoal, capricho na sua redação. Tem gente que quer fazer uma redação em 1 hora. Eu não acho possível fazer uma redação super caprichada em 1 hora. Não acho possível. E eu acho que vale a pena você levar mais tempo para caprichar na sua redação. Eu diria que 1h30 você consegue caprichar na sua redação. Eu tenho alunos que eles são muito bons na parte da objetiva, de fazer as questões. Então, acaba sobrando tempo para eles capricharem bastante. Tem aluno que leva 2 horas para fazer uma redação e não tem a prova prejudicada. Mas, claro que são alunos muito afiados já na parte objetiva, nas questões. Se você ainda está pelejando, quer dizer, com insegurança, ainda está em processo de treinamento, levar 2 horas seria muito. Então, eu aconselho você levar 1h30, no máximo 1h45, para você ter certeza que vai dar tempo de fazer o restante da prova. E o pessoal que faz muito rápido, o pessoal não aconselho. Eu não tive boas experiências com alunos que fizeram redação muito rapidamente. Redação que você leva 1 hora para fazer. Eu tinha aluna, teve uma aluna, que eu não vou dizer o nome dela, mas eu lembro o nome de todos os alunos, lembro a letra, lembro tudo, que ela fazia uma redação em 45 minutos. Aí eu disse, amiga, tá fugindo da polícia, é? Pare de correr, pare dessa correria. Não precisa fazer uma redação bem rápida. Então, às vezes eu noto que você quer fazer num tempo recorde.
já que tem gente que demora tanto para fazer, então você quer muito aprimorar o seu tempo. Só que você não pode exagerar, porque uma redação feita em 45 minutos, 50 minutos, isso eu digo todo o processo. A pessoa faz em 20 minutos a redação, 25, e passa 20 minutos para passar limpo, a letra não vai ficar boa, vai ficar uma letra maior, vão ficar palavras, com certeza em algum lugar da redação vai ficar palavra junta, sem querer, um A com a palavra seguinte, tudo isso porque você fez às pressas, tá? Então, nada de fazer às pressas, pessoal. Vale a pena você demorar mais. Eu sei que muitas escolas em Mossoró acabam meio que atrapalhando esse processo, porque eles querem que o treinamento das escolas é em 1 hora. E eu discordo disso, sempre fui uma oponente desse horário, porque eu acho que 1 hora é para você fazer sua redação, o rascunho, e em seguida você vai passar limpo. Eu levo meia hora no mínimo para passar limpo, então o total acaba ficando 1h30, tá? Então, eu sou adepta de que você leve mais tempo para poder trabalhar a sua redação. Quando eu vejo, eu sempre faço o Enem, sempre. Aí quando eu vejo que dá o tempo, o pessoal abre a prova, o caderno, e já vai escrevendo bem ligeiro, eu já sei que aquela pessoa que está fazendo aquilo que a gente acaba percebendo. Porque ninguém pega um tema de redação e já tem logo tudo na cabeça e sai escrevendo, não. Ali a pessoa já tem um modelo pronto, eu já sei que aquela pessoa está usando o modelo pronto. Modelo pronto, se ele for muito bem feito, pessoal, ele pode lhe dar uns 900, no máximo 920. E pelo menos meus alunos não querem tirar 920. Quando eles tiram essa nota, eles vêm me dizer a nota para eu postar, mas eles não estão muito felizes. A menos que ele tenha tido uma evolução incrível. Eu tenho alunos que saíram de 400 e pouco, 500 para 920. Então, ele está muito feliz. Mas geralmente são alunos que já estão na batalha há um certo tempo e 920 não é a meta deles. Então, se você realmente quiser uma redação competitiva, que vai lhe dar no mínimo 940, mas você está buscando 980, demore para fazer, faça uma letra bem desenhadazinha, a caneta é bem importante. É uma das coisas que eu trabalho mais lá no curso, além de treinar a redação, lógico, é a caneta. Cada aluno vai ter a caneta dele, dependendo do tipo de letra, tá? A gente tem lá nossas canetas preferidas. A gente tem, por exemplo, a Pilot, é porque eu não sei o nome dela, depois eu digo a vocês. Não é fazendo propaganda da marca, mas é uma caneta, ela custa em média uns R$15 essa caneta. R$18, varia entre R$14 e R$18. E ela tem a ponta muito boa, a tinta dela é bem uniforme. É bem importante a tinta ser uniforme e sair com uma certa maciez e deslizar. Porque se você pegar uma caneta que ela não desliza muito, na hora de fazer o ponto final, os pingos dos is. Pessoal, vocês não sabem como é importante um pingo do i na vida do professor, do corretor. Porque quando a gente está lendo certas palavras, às vezes a gente não entende. E pelo pingo do i, salvou, porque a gente consegue deduzir qual é aquela palavra ali que não está muito bem legível. Então, não esqueçam os pingos do i, lembrando que o i maiúsculo não tem pingo, só os minúsculos, tá? E quando sua caneta não é muito boa, ela não dá para ver na digitalização, não dá para ver ponto final, pingo de i. Isso dificulta, sim, a vida do professor. Então, invistam numa caneta boa e mais cara. Não pega aquela primeira caneta que está na sua casa, eu vou pegar essa daqui. Tem caneta que eu não gosto muito porque eu acho que o preto dela não é tão uniforme, mas já tem aluno que ama, que é a Compactor, que é uma caneta baratinha, e tem aluno que só faz com a Compactor. Mas, não quero saber da tua opinião não, Marcela, o importante é que para mim dá certo. E eu concordo com a frase do aluno, para mim dá certo.
Então, determinadas canetas não vai ficar bom na sua letra. Veja isso. E tenha seriedade no seu treinamento. Treine num lugar silencioso. Não deixe o seu celular online para você conversar com pessoas no WhatsApp. Coloque logo no modo avião. Ligue o cronômetro. Então, a forma como você tem a postura de treinamento, pode ter certeza que vai vir um resultado bem melhor. Então, quando eu tenho alunos que faltam a aula, porque redação, por mais que eu faça macacada, peça salgadinho, não sei o que, faça tudo no mundo, redação é uma coisa que nunca vai ser fácil de fazer e rápido, tá? Porque é um texto que você vai ter que fazer ele pensar num texto de 30 linhas. E o fato de você escrever bem ou não está diretamente relacionado com o que você lê. Geralmente as pessoas não têm o hábito de ler, então fatalmente vai ter dificuldade. Marcela, como é que eu faço para não ter dificuldade de escrever, para se tornar algo que vai ficando mais leve, mais fácil, para ter essa fluidez que você falou? Lê, pessoal. Eu aconselho você ler uma reportagem. No seu WhatsApp mesmo, tem o botão lá das reportagens, do G1, da UOL. Então, todo dia você lê uma reportagem sobre algum assunto. Leva 5 minutos para você ler uma reportagem. Se você fizer isso todo dia, daqui até o Enem, o seu cérebro vira outro cérebro. Você tem muito mais vocabulário, você aprende mais o português. A redação não se torna uma coisa estranha, alienígena, que você vai ter que decorar as palavras, porque você não sabe nem os termos certos para colocar. Porque você já tem os exemplos ali das reportagens que você lê no dia a dia. Então, valorize o jornalismo. Nesse momento, você vai dar uma pausa na literatura, porque literatura é uma leitura mais longa. Então, a gente está muito em cima do Enem para você estar investindo em literatura. Leiam atualidades, pessoal. Atualidades, 5 minutinhos por dia, de uma notícia. Eu mesmo leio bastante notícias na TCM, no G1. Eu saio procurando as reportagens na Folha de São Paulo, saio procurando as reportagens. Estou fazendo uns temas mais difíceis agora esse final do ano. Então, temas voltados para meio ambiente, para economia, para saúde. Criança e adolescente, eu estou achando muito discutido. Como eu disse a vocês, o Enem não é tão fã, assim, de temas muito jornalísticos, mas a gente tem que ler os fatos jornalísticos, as reportagens do que está acontecendo no mundo, para você usar os argumentos na sua redação, mesmo que não seja o tema diretamente. Tá? E a prova provavelmente já está impressa. Então, se eles tiverem colocado criança e adolescente, eles não vão ter esse prejuízo só porque FELCA está em pauta falando de adultização. Que, por sinal, adultização foi um tema que eu já fiz no curso, sendo que a minha abordagem não foi a questão da sexualização, mas a adultização através do uso excessivo de telas. Então, as crianças, na minha abordagem, as crianças se tornavam adultas antes do tempo, de tanto ler assuntos inapropriados na internet, né? Então, quando eu fiz, acho que faz 2 anos que eu fiz esse tema, nós já estamos em outro patamar, né? As crianças e os adolescentes não estão só vendo e lendo, eles estão fazendo. Então, a gente aumentou um degrau do absurdo, né? Um degrau da criminalidade, porque sexualização de criança e adolescente é crime, por isso que estão acontecendo prisões. Inclusive, uma curiosidade minha particular, muita gente não sabe, mas eu sou policial. Há 15 anos sou polícia penal lá em João Pessoa, na Paraíba. Então, tem alguns assuntos que eu não gosto de trabalhar bastante, por exemplo. Eu acho que não vai cair nada voltado para tráfico de drogas ou para presídio, porque muita gente fica soltando aqueles comentários dizendo que
que o governo atual está diretamente relacionado com o crime organizado, né? Tem gente que faz críticas em relação a isso. Então, eu acredito que nesse ano não vai cair nada sobre sistema prisional ou a criminalidade mais voltada para o tráfico de drogas, por conta das críticas em relação ao governo, que eu não concordo, inclusive, mas elas existem. E, evidentemente, que a banca organizadora do Enem, que é o Sebrasp, que eu considero a melhor banca do país, eu trabalho com ela há mais de 20 anos em concurso público, a correção dela é perfeita, tá, pessoal? Com certeza os corretores estão sendo muito bem orientados. Então, eles vão evitar temas que vão evitar polêmica. Está vendo? O governo interfere no tema. Então, vai evitar. Teve um ano que eu disse, pessoal, na época era outro governo, o governo anterior. Eu disse, como o governo anterior, o presidente faz muitas críticas aos indígenas, então é muito provável que vá cair esse tema, porque até uma forma de provar que o governo não interfere na prova feita pelo INEP, que na época a banca era o VUNESP. Passou muitos anos sendo o VUNESP, aí agora é o segundo ano que está sendo o Sebrasp. Por sinal, sentiram um peso maior na nota, viu? Acharam o Sebrasp mais exigente. Teve muita gente que tirou 880, não estava esperando por esse 880. Com certeza isso se deve à mudança de banca. É uma banca que tem a mão mais pesada mesmo, bem atenciosa, e você que lute para fazer uma redação com nível bom e não tirar 880, tirar acima de 900 mais. Então, alguns temas eu acho difícil de cair, porque para a opinião pública não relacionar diretamente ao governo. Então, eu tenho experiência para dar essa dica a vocês. Claro que se cair o sistema prisional, eu vou morder a língua, né? Mas todas as previsões que eu faço, elas são tranquilamente palpáveis e se realizam. Quando eu disse que o governo o anterior era um crítico a minorias, e que a minoria mais criticada era os indígenas, ele disse, vai cair, ou nesse ano ou no próximo ano. E caiu no ano seguinte. Então, eu faço umas previsões, não que eu seja a mãe de Iná ou alguma coisa assim, mas é porque eu já tenho muita experiência na área, tá, pessoal? Então, eu aposto muito, porque muita gente me pergunta, você aí de casa deve estar se perguntando, Marcela, você aposta em que temas? Eu aposto em áreas. Então, eu quero que você estude meio ambiente, porque eu fiz um tema lá no curso falando sobre microplástico, e o povo comeu pão que o diabo amassou, porque o pessoal não sabia nada sobre microplásticos. Então, você tem que dar uma lida bem grande em meio ambiente para você se sentir mais seguro, colocar os repertórios, tá? Colocar os argumentos voltados à poluição, por exemplo. Saúde, alguma coisa voltada na área da saúde, acredito que alimentação. O Enem, ele gosta de temas associativos, ele coloca um tema principal levando-se em conta isso. Então, tem duas palavras importantes na frase, não só uma, tá? Então, a gente tem que trabalhar, por isso fica mais difícil o modelo pronto, porque para você fazer um modelo pronto, teria que ser um tema único. Não tem como fazer um tema associativo, que é onde você tem que associar aquele tema, levando-se em conta a democracia, a cidadania, levando-se em conta o uso de telas. Então, você pode até ter treinado a adultização, mas aí aparece o uso de telas. Como você vai encaixar isso no parágrafo que você decorou sobre a adultização? Então, fica difícil de você encaixar uma segunda palavra importante quando você já está com o modelo pronto, tá, pessoal? Então, treinem, a leitura é o carro-chefe. Eu tive aluno que tirou 980 sem ter feito nenhuma redação durante o ano.
Não sei nem se eu devo estar fazendo esse comentário para vocês, para não incentivar vocês a não treinarem. Sabe? Não vou treinar que tem chance, é igual aquele povo que diz, um dia eu posso ficar rico. Aí eu disse, mas o que você está fazendo para ficar rico, meu filho? Está fazendo o quê? Então, eu também posso tirar 980, mas por que a pessoa tirou 980? Porque ela já sabia fazer redação, tinha sido uma pessoa que tinha sido minha aluna no ano anterior, então ela já sabia a estrutura e ela estava trabalhando muito com a irmã, e ela tinha muita dificuldade de ter tempo de fazer a redação e ficou só lendo. Então, o carro-chefe é a leitura, pessoal, não tem boquinha. Se você está aqui assistindo a aula, saiba que você vai ter que ler pelo menos 5 minutos todo dia. Não interessa em que momento, de manhã, na hora do almoço ou na hora de dormir, tá? Você vai ter que ler. E o aluno que não lê, eu percebo logo, você está lendo não, né, mulher? Tô não, Marcela. Aí acaba dizendo a verdade, porque eu já descobri a verdade. Então, vale a pena você ler 5 minutos por dia, de reportagem, de atualidade, para você se sentir mais seguro. Aqui, por exemplo, eu quero trabalhar com vocês a estrutura da introdução, que eu falo, a primeira frase é o repertório, então você pode sim memorizar em casa um artigo da Constituição. Todas as aulas eu dei um artigo da Constituição. O artigo 196 da Constituição, que fala da saúde, dê uma lida nele. O artigo 225, que fala sobre o meio ambiente. Então, você pode usar um artigo da Constituição. Não acho interessante você falar da Constituição de modo geral, como se não soubesse muito bem o que está falando. Então, quando você cita o artigo, você provou que estudou, tá? Então, você pode começar com o artigo da Constituição. Aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De 1900, essa redação tirou 1000, eu peguei o trecho de uma redação que tirou 1000. De 1948, prevê a todos o direito à igualdade. Eu acho que aí foi erro de digitação e não do redator. Então, aí a pessoa estudou sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse trecho está colocando aí. A segunda frase é onde eu percebo que vocês erram mais, porque vocês querem colocar, não sabem muito bem como fazer e acabam escrevendo mais do que o que é para escrever. Então, você deve colocar um problema, mas esse problema, pessoal, ele não deve ser tão aprofundado a ponto de ser uma causa do problema. Não pode ser uma causa. Então, você usa a palavra aumento daquele problema. Você usa a palavra desafios, que suscita problema, quer dizer que não é uma coisa fácil. Eu uso muito o termo, há um longo caminho a ser percorrido para que aquilo seja efetivado, tá? Então, você deve colocar palavras que suscitam um problema, mas não explicando por que o problema existe. Na segunda frase, não. Então, diz, porém, na contemporaneidade brasileira, você pode usar hoje em dia, pode usar na atualidade, sem problema nenhum. A concretização da garantia em voga, que é da garantia que foi citada na Declaração Universal, que é o direito à igualdade. Não é obrigada a falar juridiquês. A concretização dessa garantia ou do direito à igualdade, pode repetir a palavra igualdade, é dificultada pelos desafios relacionados ao enfrentamento. Aí a pessoa colocou o tema igual. Eu não aconselho você colocar o tema igual. Enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Esse era o tema. Então, eu aconselho você colocar, não botar enfrentamento, relacionados ao trabalho de cuidado realizado pela mulher, já bastava. E você ainda economiza linha. Então, não aconselho você copiar o tema igual. Aí, na última frase, você vai colocar porquê. Aí, sim, você vai aprofundar mais. Dizer 2 porquês. Tal cenário ocorre em especial devido à morosidade estatal, quer dizer, o Estado é lento, moroso quer dizer lento. E aí foi um erro de digitação, sem acento, por favor. E a má formação sociocultural. Aí ficou ótimo, porque tudo que você criticar a sociedade de não respeitar, de não reconhecer esse trabalho, você vai estar falando dentro desse argumento. Então, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas explicações,
que tenha ficado mais fácil para você fazer sua introdução e até a nossa próxima aula, dentro em breve. Beijos! Voltamos, School Friends! E se a vida fosse um feed, até o dislike aqui seria aprendizado. Então bora para mais uma aula? Olá, pessoal de casa, bem-vindos a mais um programa Nota 10. Eu sou a professora Milene Lima e estou com vocês aqui no Nota 10 para falar sobre literatura no Enem. No nosso último encontro, eu falei bastante para vocês de como o Enem cobra esse texto literário, que é cobrado lá na matriz de referência como competência 5. Expliquei um pouquinho para vocês das características mais importantes do texto literário. Nós falamos bastante em estratégias de leitura na hora da prova, ter a questão do controle do tempo, prestar atenção nos movimentos que são mais recorrentes. Falei para vocês sobre a habilidade 15, que é a habilidade que vai falar acerca de texto literário e a relação desse texto literário com o seu momento histórico, político e social. Beleza? Então, a gente vai só resgatar aqui um pouquinho do que nós vimos na última aula. Falando de habilidade 15, nós começamos ali uma espécie de revisão da linha do tempo literária. E aí nós começamos a falar de movimentos das origens da literatura feita em língua portuguesa, que na verdade ainda é o contexto europeu, inicialmente o contexto medieval, trovadorismo, com as cantigas trovadorescas, com a prosa trovadoresca feita na época, as geografias, as novelas de cavalaria, os cronicões, os nobiliários, e falamos também um pouquinho sobre humanismo e classicismo. Depois disso, nós batemos um papo aqui sobre a literatura no Brasil, feita a partir, então, do quinhentismo, que, como eu expliquei para vocês na aula passada, não é exatamente um movimento ou escola literária, visto que não tinha intenção artística. No entanto, dá de conta das nossas origens literárias, ou seja, o primeiro momento de produções textuais, produções literárias, não com intenção artística, mas com valor literário, em especial um valor documental, histórico, porque era uma literatura que servia, sobretudo, para divulgar esse novo mundo, essa terra recém-descoberta, mas também, além dessa divulgação, desse registro histórico, que servia, é claro, aos interesses da coroa portuguesa, nós também falamos um pouquinho acerca da literatura jesuítica ou de catequese, ou seja, a literatura que foi produzida com o intuito de catequizar os nossos povos originários, os nossos indígenas, né? E aí a gente bateu bastante um papo sobre essa questão de colonização, que na verdade foi uma invasão portuguesa, e como esse primeiro momento da literatura feita no Brasil é uma literatura chamada crônicas de viajantes, diários de viajantes, relatos de viajantes. É uma literatura, sobretudo, feita por estrangeiros sobre o Brasil e com intenções que não eram intenções artísticas. Por esse motivo, muitos teóricos não vão considerar o quinhentismo como uma escola, um movimento artístico-literário, mas ele não deixa de ter o seu valor e a sua importância, principalmente para o Enem, que cobra, vez por outras, questões que abordam esse contexto do quinhentismo brasileiro, tá certo? Então vamos aqui avançar, depois eu volto aí para a tela com vocês para falar das outras habilidades da competência 5, que é a habilidade 16 e 17, mas ainda estamos falando sobre a habilidade 15, essa que fala da relação do texto literário com o seu momento de produção. Portanto, eu tenho que revisar aqueles movimentos literários, eu tenho de saber as características desses movimentos e principalmente a relação com a história, com o momento político, social, em que cada movimento desse teve a sua produção, tá certo? Então vamos aqui. Eu tinha colocado aqui para vocês uma espécie de linha do tempo literária. E como eu disse também na última aula, pessoal, nós passamos 3 anos de ensino médio, às vezes até 3 anos e mais um pouquinho, quando se começa no 9º ano, por exemplo, 3 anos estudando as escolas ou movimentos literários brasileiros. Então, é tempo agora, nesse último momento, de vocês revisarem, reforçarem.
É claro que em 50 minutos de aula, em 45, 25 minutos, a gente não dá de conta de falar de todos os detalhes necessários. Mas o mais importante para vocês que estão nessa reta final agora é pegar as últimas dicas e reforçar o que for mais importante de cada movimento, tá certo? Então falamos de quinhentismo, seguindo aí na sequência vamos falar de barroco. Lembrando que essa partezinha que está aí em amarelo para vocês que estão em casa, na linha do tempo literária, é o que nós chamamos de era colonial da literatura brasileira. É a literatura que é produzida quando o Brasil ainda é colônia portuguesa. Então isso abarca quinhentismo, o barroco e o arcadismo, que também é chamado de neoclassicismo. Somente a partir do período chamado romantismo é que nós vamos ter uma literatura nacional. Então essa partezinha aí que eu grifei para vocês em amarelo ainda era colonial da literatura brasileira. Seguimos então com o barroco. O barroco brasileiro, ele data a partir de 1601, com a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Milene, eu vou precisar ficar decorando data, por exemplo. Não é que vocês vão ficar precisando decorar a data. O Enem não vai perguntar para vocês, em que ano a obra de Bento Teixeira foi publicada. Óbvio que não, pessoal. Isso aí é decoreba. Não, vocês não vão precisar se ater a esses detalhes. Mas é preciso saber, por exemplo, o que acontecia no Brasil enquanto estávamos nesse período chamado de barroco. Só para vocês se situarem historicamente, antes disso, antes do barroco, acontece um pouco antes mesmo, Reforma Protestante e depois Contra-Reforma. E aí a gente tem um período em que o Brasil está passando pela chamada União Ibérica. Então, Portugal, unificando ali os tronos Portugal e Espanha, então o Brasil está passando por esse processo. Então, o nosso barroco também tem influência espanhola, da arte, da cultura e da literatura espanhola. Mas o que é mais importante nos lembrarmos sobre barroco? Barroco é um movimento contraditório. É um movimento que marca o indivíduo que está vivendo ali em uma época que, depois de ter passado reforma e contra-reforma, o indivíduo faz certos questionamentos. E aí, durante muito tempo, durante o trovadorismo, durante a Baixa Idade Média, durante ainda o início do Renascimento Cultural, tem-se como ideologia predominante o teocentrismo. E aí, na época do humanismo, isso vai se modificando, como a gente conversou na aula passada, e a ideologia vai mudando para o antropocentrismo. A religiosidade ainda é muito forte nesse período, certo? Mas agora há certos questionamentos. Então, um indivíduo que vive nesse período chamado barroco, que é uma arte de exagero, a própria palavra barroco vem dessa ideia de exagero, uma arte luxuosa, uma arte elitizada, uma arte que é sobretudo de exageros não só na arquitetura, na pintura, mas também nas palavras. Então, há sentimentos contraditórios envolvidos ali que vão ser expressos por meio de antíteses, de paradoxos, que são figuras de linguagem que marcam contradições, certo? Ou seja, de palavras e expressões opostas, como antítese, ou seja, de palavras extremamente contraditórias e que acontecem ao mesmo tempo, como paradoxo. Então, o indivíduo desse momento é um indivíduo cheio de questionamentos e de conflitos. É um indivíduo que está ali apegado a dualidades como a vida e a morte, a vida terrena ou a vida rica espiritualmente, a vida eterna, por exemplo, o pecado ou o perdão. E esse indivíduo vai se colocar, por meio de poesias, por exemplo, como um eu lírico que está com esses questionamentos. Então, a religiosidade ainda é muito forte, né, na expressão barroca, em especial porque os dogmas da Igreja Católica, por exemplo, usaram, sobretudo, a arte como uma forma de reconquistar os seus fiéis durante a contra-reforma, E aí isso vai respingar, obviamente, não só nas artes plásticas, mas na literatura. Então, é uma arte que, ora, é marcada por forte religiosidade, mas ainda herdando ali, do início do Renascimento Cultural, o traço da razão. Então, esse indivíduo está colocando em pesos. E agora? A fé ou a razão, por exemplo? Né? Então, esses questionamentos são reverberados por meio dos textos, geralmente em formato de poesia, que tem o formato ainda clássico, principalmente os sonetos. E aqui a gente tem duas personalidades importantíssimas do barroco brasileiro. Não nos esqueçamos que dentro do barroco brasileiro nós temos aí duas correntes literárias. Me lembra o que seria corrente literária? Corrente literária seria como fossem formas de se utilizar aquela literatura, de se expressar, de escrever, certo? Dentro de um mesmo estilo. Então, nós temos o cultismo
e o conceptismo. O cultismo vem justamente da ideia de jogo de palavras, cultuar palavras. E aí, quanto mais culta essa linguagem, mais rebuscada, mais erudita, mais complexa, usando inclusive palavras que trazem esse rebuscamento e muitas vezes deixam até a linguagem truncada. O que é uma linguagem truncada? Hipérbatos, inversões sintáticas, que tornam a leitura, inclusive, difícil de se entender muitas vezes. Essas construções propositalmente elaboradas, né, com esse luxo, exagero na linguagem, são da corrente cultista. Na corrente cultista, valoriza-se muito mais o como dizer as coisas, o jogo de palavras. Enquanto a corrente conceptista vai ligar a ideia de conceito, de ideia, e aí o jogo de ideias ou de conceitos é mais importante. Importa, valoriza-se muito mais o que se diz do que o formato com que se diz. Isso significa que a linguagem cultista é desleixada, por exemplo? Não, de forma alguma. Até porque nós estamos falando de uma linguagem produzida, feita aí no século XVII. Né? Então, se a gente pega um texto e compara com a linguagem corriqueira, cotidiana da atualidade, é muito diferente, ainda é muito formal, vamos dizer assim. Tá certo? Então, a corrente conceptista vai trabalhar com essa ideia de jogo de conceitos, jogo de ideias, por exemplo, utilizando muitas vezes imagens metafóricas, ou seja, as metáforas, o uso das antíteses, dos paradoxos também, assim como a corrente cultista pode ser utilizada essas figuras de linguagem, mas, sobretudo, o raciocínio lógico. O escritor que usa a corrente cultista, ele quer que o leitor, ou no caso dos sermões de Padre Antônio Vieira, por exemplo, faça ali o jogo de raciocínio lógico para chegar ao entendimento. Por que eu estou citando Padre Antônio Vieira? Porque, como eu disse para vocês, no Brasil nós temos duas personalidades importantes acerca do barroco, que é Gregório de Matos Guerra, poeta, conhecido pelo apelido de Boca de Inferno, devido à sua poesia satírica que criticava Deus, o mundo e as filhas de seu Raimundo. Não, gente, Deus ele não criticava, não. Agora, as filhas de seu Raimundo e todo mundo, com certeza. Toma um café e vamos embora. E Gregório de Matos Guerra ganhou esse apelido, Boca de Inferno, devido a essas sátiras, essas críticas que ele fazia aos costumes, à sociedade da época, aos governantes da época, no caso, o governante da Bahia, né, que era a província, a capitania da Bahia. E nós tínhamos na prosa um outro destaque, que era o Padre Antônio Vieira, que foi mandado para cá, para o Brasil, junto da Companhia Jesuítica. Então veio como missionário e aqui se estabeleceu durante bastante tempo e foi considerado um dos mais eloquentes oradores em língua portuguesa, tendo um carisma diferenciado para os padres, para os jesuítas de sua época, levando multidões às suas missas e ficando muito famoso, célebre pela linguagem dos seus sermões, que não abordavam apenas questões religiosas, mas traziam também questões sociais, políticas para dentro dos seus sermões. Então, são duas personalidades muito importantes, Padre Antônio Vieira, com os seus sermões na prosa, e Gregório de Matos Guerra, pelo amor de Deus, na poesia, certo, pessoal? Então, essas são as marcas mais fortes, mais influentes do barroco brasileiro. E aí, a literatura feita durante o barroco tem essa marca da dualidade, não se esqueçam disso, que são esses paradoxos e conflitos existenciais, em que as pessoas da época estão pensativas, acometidas com esse viés dual, contraditório, tá certo? Vamos em frente. Depois nós temos um período, inclusive a gente olha para o período chamado arcadismo, neoclassicismo, pessoal, mais ou menos de 1768 até 1836, e a gente diz, nossa, foi até um tempo significativo, mas a gente teve pouca produção. E sempre olhar para a questão histórica. A habilidade 15, ela vai pegar esses movimentos e aplicar a questões do contexto histórico, social ou político. Então, as perguntas são feitas direcionando para que você reconheça ali naquele texto um traço daquele momento histórico, uma característica social ou política por meio daquele texto. Ou da época em que esse movimento, escola literária era produzida, quais eram as características, por exemplo, tá certo? Então vamos aí, no arcadismo, que também é chamado de neoclassicismo, e vocês que estudam literatura já há um tempinho, pelo menos ao longo do ensino médio todo, já devem ter percebido que comumente nós temos nessa linha do tempo literário um período ou um movimento literário, e aí geralmente o outro que vem depois se opõe ao anterior. Eu costumo dizer que o ser humano ele é movido por mudanças,
e ele é constantemente insatisfeito. E não é coincidência. Quer dizer que o arcadismo nasceu aqui e do nada foi contrariar o barroco? Não, calma, gente, toma um café e respira. Não é que do nada nasceu e foi se opor ao outro. É porque, na verdade, quando esse movimento nasce, há novos anseios, novas questões políticas, novas questões sociais que interferem diretamente também no jeito de se fazer arte. Então não é aleatório de um movimento se opor ao outro. Aí vamos lá, o arcadismo, o neoclassicismo surge primeiramente na Europa e depois chega aqui ao Brasil, obviamente, né, pela nossa influência e relação direta com a dependência cultural, política, social de Portugal. E aí a gente tem o neoclassicismo ou arcadismo. O nome neoclassicismo, traduzindo, seria novo classicismo. Essa partículazinha neo significa novo. E aí seria um novo classicismo, classicismo de novo, na verdade é um novo movimento, mas com inspiração clássica. Em literatura, em artes, quando nós falamos inspiração clássica, influência clássica, costumeiramente nós nos remetemos a quê? A cultura greco-latina, a cultura da antiga Grécia e antiga Roma. Então, se eu estou dizendo que esse movimento é neoclassicismo, o novo classicismo ou arcadismo, quer dizer que é um movimento que vai novamente se inspirar na cultura clássica? Exatamente. E isso também não é aleatório. Vamos lá. Acontece um movimento, né, chamado iluminismo durante o século XVIII. E esse iluminismo traz à tona ideais filosóficos que vão, mais uma vez, bater na tecla assim, ciência, arte, valorizar as ciências, valorizar a arte, valorizar a razão. E junto com a razão vem a ideia de equilíbrio. Concordam? Afinal, quando a gente não está na nossa razão, quando a gente perde a razão, a gente tende a se desequilibrar, se alterar muitas vezes. Não é assim? Mas eu não estou aqui para afirmar, abordar essas questões de comportamento, né? Até porque eu não tenho propriedade para isso. Mas o que eu quero que vocês se lembrem é o seguinte, a ideia de racionalidade, a ideia de razão, cultivada muitas vezes por diversas filosofias em períodos diferentes da arte e da filosofia, são novamente aí resgatados, tá? Essas ideias, resgatados, aliás. E aí esses ideais resgatados, uma vez trazidos para esse contexto, num contexto, por exemplo, em que na Europa nasciam as primeiras grandes metrópoles, né? Cidades grandes que estavam abarrotadas de pessoas. E junto com esse crescimento, pessoal, surgem também problemas de saneamento, problemas de violência. E a gente está falando aqui de século XVIII, ok? E neste século XVIII, nós temos aí, então, essa preocupação já. Tanto os ideais filosóficos das filosofias iluministas vão contribuir para esse pensamento de observar o ser humano e prestar atenção ao seguinte, quer dizer que a cidade está um caos. Quer dizer, então, que a violência, a falta de saneamento é um caos completo. Perdão. E aí, de repente, esses filósofos começam a discutir, debater ideias e dizem o seguinte, como Jean-Jacques Rousseau fala, mas o ser humano nasce bom e a sociedade aqui o corrompeu. Aí o outro vai dizer assim, então se a gente devolver esse indivíduo para o seu estado natural. E o que seria devolver esse indivíduo para o seu estado natural? Em pleno século XVIII, depois de um homem adquirir certo progresso, etc, etc e tal. Vamos lá. Seria basicamente que o homem retornasse a morar, vamos dizer assim, voltasse a morar perto da natureza, assim como os antigos gregos em suas poesias falavam do pastoreio de ovelhas, cuidando de ovelhas, cuidando do gado, vivendo no meio do mato. Já diria a música popular brasileira, ter uma casinha branca, com um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Até esqueci uma parte da letra agora. né? Tem uma casinha branca de varanda, lembrei, com um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então, esse ideal de bucolismo, de sair dos grandes centros urbanos, de fugir da violência, de fugir do caos e retornar para a sua essência natural, para viver uma vida perto do campo, para viver uma vida sem grandes exageros, cortando o luxo, cortando as inutilidades, eram os ideais filosóficos que sustentavam essa literatura que a gente chama de literatura de arcadismo ou neoclassicismo, baseada principalmente em 5 lemas latinos.
um que diz fugere urbem, ou seja, fuja da cidade, saia de lugares tumultuados, caóticos. Locus amoenos, ou seja, busque um lugar ameno, tranquilo, aprazível, bom de se viver, calmo, tranquilo. Aurea mediocritas, ou seja, tenha uma vida que seja medíocre materialmente, mas que seja rica espiritualmente. Inutilia truncate, corte o que é inútil, corte o luxo, corte o desnecessário. E isso na literatura também vai se referir à linguagem barroca, cortar o exagero da linguagem barroca e buscar uma linguagem menos exagerada, mais tranquila, certo? E menos rebuscada, tá? E por último, e não menos importante, carpe diem, expressão latina de mais de 2000 anos do poema de Horácio, que diz então que colhe o dia hoje, vivo o agora, aproveitar intensamente. Então, esses ideais, esses lemas latinos, eles deram subsídio, vamos dizer assim, embasamento para a cultura da literatura árcade, a cultura da literatura chamada neoclássica. Então, quer dizer que esses homens, escritores, intelectuais da época, todo mundo abandonou sua casa luxuosa e foi morar no meio do mato? Na prática não, mas na teoria a filosofia era belíssima, né? E eu acho que hoje a gente às vezes precisa muito disso, fugir da rotina, do caos, da tempestade, do tumulto, do barulho, da zoada, enfim. Então, na teoria era isso. Mas quando a gente traz para o contexto brasileiro, o arcadismo brasileiro tem algumas peculiaridadezinhas. Em especial, trazer essa visão da distinção entre a vida na colônia e a vida na metrópole, representadas aí Portugal, metrópole, e colônia, Brasil. E aí Cláudio Manuel da Costa, um excelente escritor de sua época, poeta mineiro, é quem vai mais tematizar essa dicotomia entre metrópole e colônia, como é a vida na metrópole, como é a vida na colônia. E muitas vezes em suas poesias, inclusive o Enem já cobrou alguns poemas de Cláudio Manuel, trazendo essa perspectiva desse olhar para a exploração do lugar. Por quê? Porque Minas Gerais nessa época, já que a gente precisa falar de contexto sócio-histórico e político, Minas Gerais nessa época, pessoal, efervescia, ora, do auge do ciclo do ouro e depois o declínio desse ciclo do ouro. Isso vai movimentar politicamente, socialmente e literariamente, artisticamente. Afinal, o grupo de maior expressividade no Brasil, desta época, na literatura, é o grupo de poetas mineiros, dos escritores mineiros. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, Silva Varenga, Alvarenga Peixoto, outros que se destacaram menos, mas também são importantes. E dois outros nomes, que nós temos Basílio da Gama e São José, Frei José de Santa Rita Durão, aliás. E aí a gente tem obras que trazem épicos, epopeia no meio do arcadismo, pois é, alguns épicos que trazem a ideia do indígena e da colonização, trazendo aí já um contexto pré-romântico, mas ainda não, que trazem esse olhar para a cultura indígena, mas de uma maneira muito idealizada ainda, obviamente, e outrora essa visão distinta entre a vida na colônia e a vida na metrópole. Tomás Antônio Gonzaga foi um escritor que, inclusive, trouxe a sátira por meio das cartas chilenas, fazendo seríssimas críticas ao governo da época em Minas Gerais, uma vez que o povo sofria com as mazelas. Claro, tudo isso utilizando os pseudônimos, que eram nomes falsos, que eles não poderiam declaradamente assinar ali o nome deles, porque podiam até ser enforcados. E por falar em forca, eles estavam envolvidos na chamada Inconfidência Mineira. Tanto Tomás Antônio Gonzaga, como o Alvarenga Peixoto, Silva Varenga, entre outros intelectuais da época, junto com o nosso conhecidíssimo Tiradentes, que eu deixaria aqui para um outro professor de história explicar ainda mais aprofundada essa questão, inclusive do feriado e como se deu, mas o que isso tem a ver com literatura? A literatura dessa época vai refletir justamente essas inquietações do povo mineiro, muitas vezes, por meio de Tomás Antônio Gonzaga, em cartas chilenas, por meio do Cláudio Manuel da Costa, muitas vezes, falando lá que o lugar que ele deixou as penhas, os penhascos, que ele deixou outrora na colônia, quando ele retorna de Portugal, ele já não encontra o mesmo brilho do cenário. Por quê? Porque é um cenário que foi explorado em nome da ambição da corrida pelo ouro. Então, muito importante vocês voltarem, reforçarem e destacarem esses pontinhos, tá certo? Terminamos assim a parte da era colonial da literatura brasileira. E agora nós vamos avançar daqui a pouco, depois dos comerciais, para falarmos de era nacional da literatura brasileira.
Então, vamos agora focar nesse primeiro grande movimento da nossa literatura, genuinamente brasileira agora, já que a partir do romantismo nós temos uma literatura feita por brasileiros, no Brasil, impressa no Brasil. As obras agora podem circular em solo brasileiro, com toda uma dinâmica de leitura que antes a gente não tinha, já vou explicar para vocês por quê. E aí é importante que a gente reveja alguns aspectos históricos que propiciaram também a relação dessa literatura com seu público a partir do romantismo. O que é que aconteceu um pouquinho antes do chamado marco inicial do romantismo no Brasil, que é a partir da publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Um pouco antes, família real chegando ao Brasil em 1808, independência do Brasil em 1822, e aí a gente tem um monte de acontecimentos históricos importantíssimos que vão preparar o terreno para essa literatura brasileira. Então, nós temos agora imprensa brasileira, local, nós temos a possibilidade, portanto, de publicar as obras, inclusive o folhetim foi uma das formas que mais popularizou a literatura brasileira da época. E a gente tem excelentes autores brasileiros, não apenas estrangeiros falando sobre o Brasil, ou gente que passou a maior parte do tempo fora do Brasil, como os Árcades, por exemplo. Mas agora a gente tem brasileiros que conhecem melhor a nossa realidade, que sabem muito mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa historicidade, para falar do nosso lugar. Coisa interessante sobre o romantismo. No romantismo iniciou-se um chamado projeto de identidade nacional cultural. Por quê? Era preciso que a arte, que a literatura tivesse uma cara brasileira. As pessoas começaram a perceber, a questionar o fato de que durante muito tempo, séculos inclusive, né, mais de 2 séculos aí em questão, a arte brasileira ela só era um reflexo, uma espécie de cópia da arte europeia. E é importante também que a gente entenda que o romantismo ele nasce lá na Europa, sobretudo França, Alemanha, Inglaterra, depois Portugal e por último Brasil. Por último eu estou dizendo na sequência da nossa influência herdada da Europa, tá certo, pessoal? E o romantismo ele é não só um movimento artístico, literário, mas ele é um movimento político muito forte. Ele é um movimento artístico que nasce para representar uma classe em ascensão. Qual é a classe? Burguesia. A burguesia que agora é detentora do poder econômico e a monarquia em decadência na Europa de então, né? Vamos citar a França, por exemplo, pós-Revolução Francesa. E aí essa burguesia que está em constante ascensão e se vê agora como detentora do poderio econômico, pensa, a arte clássica representou durante séculos os nobres. Não, então eu quero uma arte para me representar. Eu quero uma arte que represente a burguesia. E aí eles vão na tentativa de cultivar valores dessa burguesia, valores relacionados ao patriarcado, à família, ao casamento, por exemplo. E aí vão construir também uma perspectiva artística que é baseada nessa visão romântica das coisas. Por isso que eu sempre digo que o romantismo ele não é só um movimento artístico, ele é um movimento fortemente influenciado pela política da época. Não é? E aí, chegando aqui ao Brasil, com esse sentimento de liberdade pós-independência, né, estamos falando do contexto a partir de 1836, das publicações das obras românticas, então nós temos a palavra liberdade como uma palavra de força para a arte e a literatura romântica. Liberdade esta que se dizia liberdade formal, liberdade temática, porque até então os conceitos clássicos eram muito enrijecidos em relação ao formato de poesia, por exemplo, um formato muito metrificado, um formato pré-elaborado em formas fixas. E aí a literatura romântica diz, e se eu quiser fazer diferente? E se eu quiser escrever versos livres? E se eu quiser dar mais liberdade à poesia, às temáticas? Mas é claro, a liberdade na moda, inclusive, nessa época, mas sem esquecer de tematizar esses valores que são construídos como de importância para esse projeto de identidade cultural brasileira. Aí vamos lá. Romântico é passadista, é idealizador, é subjetivo. Então, na literatura romântica, muitas vezes vai se olhar para esse passado. O passado é uma forma de se evadir no tempo e buscar referências e buscar histórias
muito anteriores. E aí na Europa, por exemplo, as pessoas vão buscar ou resgatar histórias que tendem ao cavaleirismo medieval, aquelas histórias de cavalaria, e o herói é quase sempre esse herói medieval, que tem uma donzela para salvar, que tem uma guerra para ganhar, e etc. e tal. E essas histórias fazem muito sucesso. Ao chegar aqui ao Brasil, esses escritores vão repensar esse ideário de herói e vão pensar o seguinte: se a gente tem uma identidade cultural para ser afirmada e se a gente tem esse olhar para o passado, vão muitas vezes resgatar temas quentistas, a chegada do português, etc. e tal. Mas como estamos falando de romantismo, até mesmo quando há esse resgate ao passado, é um resgate idealizado. Para exemplificar isso muito bem, eu vou falar da prosa, do romance em prosa, de José de Alencar, Iracema. Há um encontro ali extremamente idealizado entre a indígena, pertencente à tribo dos Tabajaras, né, que conta a lenda do Ceará, inclusive eu adoro essa história, e o Martim, que é o homem branco colonizador. Então eles contam, o José de Alencar, no caso, faz um ideário romantizado, idealizado, que conta a história de um encontro amoroso entre duas pessoas que são, sobretudo, inimigas. Imagine você como seria essa chegada desse europeu colonizador à terra de uma tribo tabajara, a terra, no caso, de Iracema, que era filho do pajé, inclusive. Então, isso é contado de forma fofinha, romantizada, idealizada, como, na verdade, a gente sabe que não foi bem assim. Mas, é claro, é uma ficção, é prosa, é literatura, e é principalmente literatura romântica, que é, sobretudo, idealizada. Então, nesse projeto de identidade cultural, o indígena é eleito, então, ali é estabelecido para representar o povo brasileiro. Isso por acaso é errado? Dizer que eles são os nossos povos originários? Óbvio que não. São os nossos povos tradicionais, povos originários desta terra, donos desta terra. No entanto, a forma como isso foi trazido para a literatura foi de uma forma romantizada, criada, enfeitada, idealizada, como se esse encontro, por exemplo, tivesse sido um encontro pacífico. E aí o cavaleiro medieval lá da Europa, que é o cavaleiro das cruzadas, por exemplo, que é o cavaleiro da Idade Média, por exemplo, aqui no Brasil esse cavaleiro vai ser o nosso indígena, vai ser o Peri, né, por exemplo, de Guarani, vai ser então a Iracema. Nos romances em prosa, esses indígenas vão aparecer como grandes heróis, dotados de honra, de força, de coragem, símbolo da cultura e do povo brasileiro. Vejam como isso também é muito político, né? Criar uma identidade para reverberar no mundo a nossa ideia de povo resistente, de povo valente, de povo guerreiro e, sobretudo, honroso. Tá certo? Mas também isso descortina alguns valores cultivados na época, porque a gente está falando de século XIX, num país que é extremamente escravocrata. Então, nós tínhamos uma ferida aberta muito grande ainda no século XIX, que era a escravidão. E com ela, é claro, todos os problemas decorrentes, como a discriminação racial, as questões relacionadas a racismo e preconceito, que infelizmente reverberam durante tantos séculos. Então, nós temos uma idealização de uma pátria perfeita, de um lugar perfeito, de uma nação perfeita. Por quê? Porque os primeiros românticos vão trazer, sobretudo, essa ideia de nacionalismo, de indianismo, que é a figura do indígena ressaltada ali como esse cavaleiro de honra, por exemplo. Então, a gente tem um romantismo em algumas fases e, sobretudo, nesse primeiro momento, falando de pátria, liberdade, natureza, o meu lugar é o mais bonito, é o mais exótico, é o mais maravilhoso, é o mais tudo, e o indígena como centro, como protagonista dessas histórias. Então, a estética romântica, o estudo da estética romântica é dividido em 3 gerações, primeira, segunda e terceira geração do romantismo. Essas gerações são, sobretudo, focadas na poesia, mas nós temos, enquanto uns fazendo poesia, como eu sempre digo, outros aqui escrevendo prosa, como José de Alencar, que eu já me referi hoje, e foi o maior romancista dessa época. Então, nós temos 3 gerações românticas. A primeira é essa, indianista, nacionalista, nativista, é a geração, por exemplo, de Gonçalves Dias, é a geração do Gonçalves Dias que diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como as de lá. Onde era lá, onde era aqui, Gonçalves Dias estava exilado em Portugal, sentindo saudade da sua terra, Brasil.
e como estava estudando longe de casa, sentia saudade de sua pátria e quis colocar isso em forma de versos. Versos esses que foram ilustrados, inclusive foram usados para fazer intertextualidade até no nosso hino nacional. A gente tem partes do hino nacional que trazem trechos dessa belíssima poesia de Gonçalves Dias. Então, esse primeiro momento é marcado, sobretudo, por indianismo, nacionalismo, a exaltação da pátria e da natureza, do meu lugar. E a palavra liberdade, é claro, que ela aparece no romantismo diversas vezes. Segunda geração da poesia romântica. E aí a gente tem agora uma galera fortemente influenciada pela melancolia e pessimismo da época. E isso, é claro, não foi à toa. Nós tínhamos outros autores do mundo falando sobre essas questões, autores como Lord Byron, na Inglaterra, britânico, trazendo essa poesia boêmia, muitas vezes, e melancólica, e pessimista. Nós temos o alemão Johannes Goethe, que vai trazer o livro Sofrimentos do Jovem Werther, que se espalha na Europa como uma febre, chega até, inclusive, a ser proibido, devido ao teor relacionado à melancolia, à abreviação da vida, questões muito sensíveis. Então, essa geração, da segunda geração da poesia romântica no Brasil, ficou conhecida como geração byroniana, ou geração mal do século, ou geração ultrarromântica. Se a gente tivesse que ilustrar hoje, não vou ilustrar, porque rotula. Eu faço isso às vezes na sala de aula, a galera acha graça, mas não vou rotular. É a geração mais carregada, gente, é a geração mais melancólica, é um pessoal que está com um sentimento realmente de pessimismo muito forte e passa isso para os seus textos. Não tinham só um jeito de se escrever, mas tinham, digamos assim, uma vibe, um jeito de viver que reverberava essas questões e vão trazer isso para a poesia. Aqui no Brasil, o maior destaque é Álvares de Azevedo, que deixou a obra, inclusive, Lira dos 20 anos. Nesta obra, ele divide aí uma dualidade em duas partes, em que ora o eu lírico é um anjo, ora é um demônio. Essa visão maniqueísta também é um traço típico do romantismo, que tende a ver as coisas entre a visão do bem e do mal, do mocinho e o vilão, da mocinha e da vilã, por exemplo. Isso vai, é claro, durar não só na estética romântica, mas em outros gêneros literários e estéticas também, tá certo? Então, a geração ultrarromântica é essa extremamente exagerada, exacerbada de sentimentalismo, de melancolia, de pessimismo, que usa muitas vezes a morte como evasão. O que seria a morte como evasão? Ah, eu não tenho o amor de fulano, socorro, nunca vai me retribuir, não sei o quê. Então, é melhor partir dessa vida. Gente, não brinque não, toma um café para não se assanhar, que hoje, se vocês pegarem meia dúzia de músicas aí, são extremamente ultrarromânticas. E a gente acha tão bonito, né? Até chora sem nem ter vontade. Que dirá aquele povo naquela época lendo Lord Byron. Então, óbvio que tinham essa influência, não só por conta de Lord Byron, não sei quem, mas era uma essência que eles cultivavam em vida. Então, literatura ultrarromântica ou geração mal do século. Vibe mais carregada, essa melancolia, esse pessimismo, esse forte traço de tristeza, que não é uma tristeza comum, entendam. Para eles, por exemplo, morrer não é o fim. Era, às vezes, um alívio, uma saída para o amor não correspondido, por exemplo, tá certo? Baixa astral, pessoal bem baixa astral. Mas vamos lá. Terceira geração. A terceira geração, a gente ainda está falando de poesia romântica, viu, pessoal? Na terceira geração, a gente tem a primeira geração que vai ter um olhar, uma preocupação um pouco mais social. A primeira ficou muito lá na exaltação da pátria, no indianismo, não sei o quê, minha pátria, minha natureza, liberdade, papapá. A segunda geração mal do século, melancolia, tristeza, pessimismo, evasão da morte. A visão da mulher sempre aí muito idealizada, né, muito romantizada, principalmente na primeira e na segunda geração, sobretudo. Quando chega a terceira geração, é uma geração que é chamada, inclusive, de geração social, condoreira ou goana. Por que tantos nomes? Vamos lá, com calma. Geração condoreira, em virtude do pássaro, condor, que voa muito alto, tem uma visão ampla e consegue enxergar as coisas. Olha só, inclusive, os problemas. Por quê? Porque as outras gerações não estavam ali entretidas, engajadas em questões sociais muito importantes, como a escravidão, que acontecia no século XIX. Então, a terceira geração da poesia romântica no Brasil vai ser a primeira a ter um olhar atento a essas questões sociais. E por isso também ficaram chamados, conhecidos de abolicionistas. E a gente tem como maior representatividade aí o Castro Alves,
que foi o poeta de navio negreiro, que usou a sua poesia para denunciar, por exemplo, como as pessoas pretas eram trazidas para o Brasil. E nesse conceito de denúncia, de crítica social, nós temos então essa geração chamada de Hugoana, condoreira ou abolicionista. Porque o nome Hugoana é uma referência ao escritor francês Victor Hugo, escritor da obra Os Miseráveis, que também fez uma mega denúncia social em sua época lá na França. Antes disso, eu queria muito que vocês, se não conhecessem, buscassem aí, anotassem, fizessem alguma coisa sobre Maria Firmina dos Reis. Quem é Maria Firmina dos Reis? Foi a primeira mulher a escrever um romance abolicionista no Brasil. O que aconteceu com Maria Firmina dos Reis? Ela viveu na mesma época que os demais românticos, mas você abre um livro de literatura, hoje a gente já tem materiais voltados para isso. O Enem já há alguns anos traz trechos de obra de Maria Firmina dos Reis para vocês responderem. Mas a literatura, durante anos, o próprio estudo da literatura, a própria construção desses clássicos na nossa literatura, invisibilizou, apagou este nome. Na verdade, Maria Firmina dos Reis escreveu a obra Úrsula, que foi o primeiro romance abolicionista do Brasil, antes mesmo de Castro Alves escrever Navio Negreiro. E não à toa, o Enem tem usado esse livro, tem usado essa obra literária que é riquíssima, porque ela não traz só a denúncia da escravidão, mas ela traz o olhar da ancestralidade, da cultura, da valorização dessa cultura que foi tão invisibilizada em sua época. Então, fiquem atentos, quem não conhece, Maria Firmina dos Reis, tá? Uma mulher que era nordestina, negra, servidora pública no Brasil do século XIX, que era um Brasil escravocrata. Então, vejam a distinção, a diferença que foi Maria Firmina em sua época. E Maria Firmina sofreu esse apagamento durante muitos anos. Só décadas depois, os estudiosos foram redescobrir, talvez, a sua obra, para que hoje a gente pudesse, por exemplo, estar falando aqui sobre a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, tá? Então, só nesse intervalo aí. Professora, então, se eu pudesse encaixar, eu poderia encaixar Maria Firmina dos Reis e a obra Úrsula como pertencente a essa terceira geração, de Castro Alves, por exemplo, que é na poesia, mas Maria Firmina estava escrevendo prosa, sim, pela questão do viés social, tá? Porque já há obra com esse viés social e abolicionista, ok? Então, nós temos aí 3 gerações da poesia. Enquanto isso, na prosa, o que é que a gente tem na prosa? Nós temos os romances, que sobretudo fizeram sucesso por meio do folhetim, que era uma forma de popularizar o romance no Brasil dessa época. Nós temos o romance indianista, obras como Iracema, o Guarani. Nós temos o romance urbano, que era o romance mais queridinho, mais tradicional da época. O que era um romance urbano? Romance urbano era um romance chamado de costume. Era um romance que trazia a cultura, os costumes da corte brasileira. Onde era a corte brasileira? Rio de Janeiro. A vida nessa corte carioca, como eram os bailes, a burguesia, como é que as pessoas se comportavam, os relacionamentos por interesse, os casamentos arranjados. Então, o romance urbano vai tematizar esses costumes, por isso que ele também é chamado de romance de costume, da vida na sociedade da corte brasileira do século XIX, né, da aristocracia da época. Então, histórias como Senhora, histórias como A Moreninha, são histórias importantes desse período, tá certo? Entre muitas outras, porque a produção do romantismo foi riquíssima, pessoal. Muito, 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 muito rica mesmo. Então, a gente tem romance indianista, romance urbano, e temos ainda o romance regional, que começa ali, mesmo que de maneira ainda muito tímida, no romantismo, e mais tarde no modernismo ele ganha mais força, né? Nós temos o romance regional, que vai ter o primeiro olhar afastado da corte, vamos falar de regiões que não se centrassem ali na corte carioca. E aí José de Alencar, que também foi um grande romancista dessa época, o maior, na verdade, começa a estudar história, a linguística, os dialetos, os costumes de regiões diferentes, para escrever também sobre regiões diferentes. Faz um romance sobre o norte, faz outro sobre o sul, e os que ele fez que também tematizam aqui a história do Nordeste, por meio, por exemplo, de Iracema, que traz a lenda do Ceará. Então, o romance regional é esse que sai do olhar da corte e vai abordar costumes, linguajar, dialetos das regiões, tá certo? De maneira ainda sutil, meio tímida, mas sim, trazendo esse contexto mais regional. E enquanto o romance histórico, que também é feito, produzido nessa época do romantismo,
é o romance que traz um fato, né? Alguma coisa que marcou a história, mas com pano de fundo de um romance entre um casal que se separa e vai e volta e tem um famigerado final feliz, como é de costume no romance urbano, desse casal se reencontrar, por exemplo, coisa do tipo. Então, não se esqueçam, romances produzidos durante o romantismo, a prosa romântica do Brasil, romance urbano, romance indianista, romance histórico e romance regionalista. Na poesia, 3 gerações principalmente. Primeira geração que é nativista, nacionalista, indianista. A segunda geração que é a ultrarromântica, mal do século, byroniana. E a terceira geração que é a geração abolicionista, social, que vai fazer uma denúncia desse país escravocrata no século XIX, por exemplo. Tá certo? Então, estudem bastante. O romantismo, ele é não só o primeiro grande movimento literário brasileiro, genuinamente brasileiro, como ele é um dos movimentos que mais caem no Enem. Quientismo, romantismo e modernismo. São 3 marcos muito fortes e muito importantes da nossa literatura. Não desmerecendo nenhum outro, inclusive literatura contemporânea, que a gente vai falar mais à frente, mas esses são muito importantes que vocês revisem sempre que tiverem oportunidade. Quientismo, romantismo e modernismo, tá certo? Eu espero vocês no próximo encontro. Nós vamos dar continuidade à Era Nacional da Literatura Brasileira, falando das escolas realistas. Aguardo vocês aqui até o próximo TCM Nota 10, se Deus assim nos permitir. Um abraço. E por hoje é só, School Friends. Olha só, não me deem um follow, tá? Para não ficar de fora e nem perder nada do Nota 10, anota na agenda. Dias de segundas e sextas-feiras, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais episódio para você. E aos domingos, tem reprise. Para não ficar de fora de nada que vai acontecer, segue a gente aí nas redes sociais. É o @TCM10HD. Tchau, School Friends!